Gente, no vlog desse mês eu queria falar sobre mindfulness, porque é uma das coisas mais importantes da nossa parte no tratamento, né? A nossa parte é toda a parte de mudar o estilo de vida, de mudar os nossos padrões de pensamento, de comportamento, para que o tratamento médico e o tratamento psicoterápico tenha efeito, que a gente possa ter continuidade nesse processo de recuperação. O mindfulness é uma coisa que muito pouca gente leva a sério. Muitas vezes porque liga a alguma coisa religiosa que não tem nada a ver. Outras vezes porque é difícil acreditar numa cultura como a nossa, numa sociedade como a nossa, que endeusa os remédios como solução e como única solução de todos os nossos problemas. É difícil, no meio desse aprendizado de uma vida, a gente realmente levar a sério que uma prática como mindfulness, que parece uma coisa tão simples, tão fácil, ou às vezes que parece impossível, mas uma coisa tão simples, possa ter um efeito tão grande quanto dizem ter. Muitas vezes porque a pessoa acha impossível, fala, não, a minha cabeça é muito acelerada, não é para mim. E aí também entra uma parte do imediatismo que a gente tem hoje em dia, né? Justamente por estar acostumado a ter as coisas num clique, chegando em casa, né? As pessoas não têm mais paciência para o tempo natural das coisas, né? E o mindfulness exige que a gente tenha essa paciência, essa constância, essa disciplina e essa fé de que isso vai dar certo, e não vai ser imediatamente, demora umas semanas para a gente começar a ver benefícios, né? Muitas vezes a resistência das pessoas é por ter medo de falhar, de falar, eu acho que eu não vou conseguir, ou se eu fizer, eu talvez não veja efeito, vou ter perdido tempo. Enfim, existem uma série de resistências que fazem com que a gente não leve a sério o mindfulness como uma parte importante do tratamento de um burnout. Na verdade, de qualquer coisa ligada à saúde física ou mental. A própria base de como se começa a vencer um estresse começa pela desaceleração da mente. Então hoje eu queria falar sobre o mindfulness e justamente entendendo essa dificuldade que existe de todos nós de colocar o mindfulness dentro da nossa rotina, no nosso dia a dia, né, na nossa agenda, eu pensei em mostrar para vocês algumas opções para fazer esse mindfulness junto com uma caminhada, ou seja, você vai fazer o mindfulness ao mesmo tempo que está fazendo uma atividade física. Aí você fala, mas eu não posso fazer atividade física ainda. Você pode fazer um tai chi, um lian kun, uma yoga, né? Que é o que eu fazia quando não dava para andar também. Essas três coisas que eu acabei de falar, em si, já são desaceleradoras da mente. Mas, se você está fazendo essas atividades e percebendo que mesmo assim você se pega pensando, você desconcentra, você esquece de prestar atenção, começa a aliar as duas coisas, começa a intencionalmente desacelerar os seus pensamentos. Porque o mindfulness, na verdade, nada mais é do que você estar focado no que está acontecendo agora, no momento presente, dentro de você e fora de você. É você fazer isso, é você trazer a sua atenção para o que está acontecendo dentro e fora de você, de uma maneira voluntária, de uma maneira, proposital. É você falar, agora eu vou prestar atenção, por exemplo, na minha respiração. Porque a gente tem também uma ignorância, todo mundo, uma ignorância em relação à meditação e à mindfulness, porque parece ser uma ausência de pensamentos, né? Então, para fazer meditação, a gente deve parar de pensar. E isso não existe. Aí a gente vai fazer, vê que não consegue e acha que é a gente. Eu não consigo. Tá vendo? É porque minha cabeça é acelerada. Tá vendo? É porque eu sou ansioso. Eu não tenho paciência. Mas a gente só vai parar de pensar
na hora que a gente morrer. Bom, eu sou espírita, nem isso eu acredito. Então, é a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo com a gente, porque é assim que a gente consegue desacelerar a mente. A meditação acontece entre um pensamento e outro. Com o treino, com a constância, com a prática, naturalmente, os intervalos entre um pensamento e outro, que no começo é nenhum, que é um pensamento enganchando no outro, com a prática, com o tempo, esses intervalos vão ficando cada vez maiores. Eu sempre dou um exemplo que, na verdade, eu vi a Gisela Valim dando esse exemplo, e eu copio dela. Nunca digo em que vídeo que ela fez, porque eu não sei, eu nunca mais consegui achar, mas aprendi com ela isso. Você tá lá, sentei para meditar, ou sair com a proposta de fazer mindfulness, e aí passou um caminhão. Aí eu falo, um caminhão, na minha cabeça, né? Caminhão. Aí você lembra que ontem você estava na rua e viu um caminhão da Sadia. Aí você lembra que tem frango congelado no seu freezer. Aí você lembra que, nossa, como é que era a receita que a minha avó fazia de frango? Eu preciso perguntar para minha mãe. Eu vou ligar para ela. Um pensamento vai enganchando no outro. Quando você se dá conta, caso você se dê conta, você ouviu um caminhão passar e dali 5 minutos você está pensando na receita de Natal que a sua tia fazia com Chester. Porque um pensamento vai enganchando no outro. Então, quando você começa a treinar mindfulness, ou a tentar fazer meditação, ou a treinar fazer meditação, a coisa mais importante que você precisa saber é: não vai rolar não pensar. Mindfulness e meditação é você focado em alguma coisa que não sejam os seus pensamentos. Pode ser na sua respiração, pode ser numa música, pode ser aqui no barulho do ventilador que está aqui atrapalhando, mas está muito calor. É você prestar atenção em alguma coisa que não sejam os seus pensamentos, que não sejam você remoendo coisas do passado, preocupado com as coisas do futuro. É prestar atenção no que está acontecendo neste momento. Pode ser com o seu corpo, pode ser com sons, pode ser com um monte de coisa. Eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso enquanto a gente está andando. Então a proposta é a gente prestar atenção nos pensamentos que vêm. Não em quais pensamentos são esses, mas entender que ele chegou. Então eu estou aqui disposta a não pensar em nada, sabendo que é impossível, mas assim, prestar atenção no presente. Eu chego aqui disposta a prestar atenção só no som do ventilador e na sensação que é o ventinho dele que passa por mim, vai pra lá, passa por mim, vai pra cá. Tá. Só que quando eu começo a fazer isso, eu me flagro pensando: putz, sabe o que eu preciso fazer? Depois eu preciso editar o vídeo que eu tô fazendo. E aí eu me flagrei, me distraí aqui, tirei o meu foco do ventilador e pus o foco numa preocupação, num pensamento. O que eu vou fazer? Desistir? Tá vendo? Não é pra mim isso, gente, não consigo. E desistir? Não. Da mesma forma como quando você vai na academia e faz um movimento e fala: nossa, que pesado. Você pensa: eu vou desistir, vou pra casa? Ou você pensa: eu vou pôr um peso menor, ou vou fazer mais devagar, ou vou treinar mais forte pra amanhã conseguir? É a mesma coisa. Então me flagrei pensando: a única coisa que eu preciso fazer é voltar o meu foco. Eu não preciso ficar pensando o que eu estava pensando, discutindo se está difícil ou fácil, me xingando, me cobrando, me criticando porque eu não consegui, porque veio o pensamento. Nada disso. Porque isso é enganchar um pensamento no outro. Então, pensei numa coisa. Volta o foco. Pensei numa outra coisa. Volta o foco. Com o tempo, com o treino e com a prática, o intervalo entre um pensamento e outro vai sendo cada vez maior. Isso é meditar. Com o tempo, com a prática, você vai conseguindo manter o seu foco na coisa em que você se propôs a manter o foco por mais tempo. No começo, você fala: vou prestar atenção aqui na minha respiração. É uma inspiração, você já... nossa, olha, preciso molhar as plantas.
volta, continua de onde você parou. Vai chegar um dia que você vai ficar 5 minutos prestando atenção na sua respiração, mas não vai ser amanhã, não vai ser nem esse ano, mesmo se você fizer todo dia. Demora, é uma prática, é um aprendizado. Quando você foi aprender a dirigir, você não sentou no carro e saiu dirigindo. Teve um tempo para você aprender. Quando você era pequenininho e começou a andar, você não levantou um dia e saiu correndo. Você caía, dava 2 passos, caía, aí dava 1 passo, caía, aí dava 5 passos, caía, aí tinha dia que não levantava, que a bunda estava pesada, até que chegou um dia que você saiu correndo. Tudo tem um tempo natural de aprendizado e não é diferente com nada relacionado ao burnout. E hoje que a gente vai falar especificamente de meditação e de mindfulness, saiba, essa é uma verdade que não dá para dissociar. A gente precisa respeitar o tempo natural de aprendizado, de prática, para que o nosso cérebro comece a acostumar, comece a automatizar, comece a achar natural fazer uma coisa que num primeiro momento é completamente contra, completamente oposta a tudo que a gente ensinou para o nosso cérebro até hoje. Porque a gente vem uma vida inteira ensinando o cérebro a ficar acelerado, a prestar atenção em tudo, a estar sempre em alerta, a estar sempre na defensiva, remoendo o que já aconteceu, preocupado com o que vai acontecer o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por isso no começo é difícil. Mas a proposta é você conseguir desacelerar os pensamentos. Então, em vez de tentar um dia e desistir, continua. A principal regra da meditação, e aqui vou falar de meditação, que é você intencionalmente parar, sentar, fechar o olho e meditar. Tá? O mindfulness é você estar presente no agora, sentado, andando, tomando banho, lavando louça, qualquer coisa. Na meditação, a principal regra é a seguinte: se distraiu, volta, fica, não desiste, fica. Aí começou a coçar a minha perna, fica. Aí eu não aguento mais, eu quero sair, quero saber que hora... Fica. É esse fica que vai mostrando para o seu cérebro que você está realmente afim de entender como faz isso e de conseguir. Porque se você na hora que senta e começa a coçar, começa a distrair, começa alguma coisa, você desiste, levanta, o que você está falando para o seu cérebro é: bacana, não vamos mudar hábito nenhum, vamos continuar fazendo como a gente sempre fez. E você nunca vai conseguir. Só que se você continuar fazendo tudo como você sempre fez mentalmente, você vai conseguir o quê? Os mesmos resultados que você vem conseguindo. E se você chegou num burnout, se você chegou num estresse crônico, acho que é melhor rever essa decisão de não mudar as coisas e de desistir ao primeiro sinal que você tem, que faz você achar que não vai conseguir. Gente, muitas vezes, quantas vezes a gente olha para os outros e fala: não, mas esse consegue, eu nunca vou conseguir isso. Para ele é fácil. Não é fácil nada para ninguém. Tudo as pessoas treinam, aprendem, ensaiam, pensam em desistir, chegam a desistir, resolvem tentar de novo, se sentem um fracasso, começa outra vez, tenta de outro jeito, pensa em desistir de novo, até que consegue e faz parecer fácil. Vai chegar uma hora que vai parecer fácil para você também fazer mindfulness, mas não vai ser no começo. No começo você vai falar... No começo você vai falar o seguinte: eu não consigo, eu nunca vou conseguir, isso aqui não adianta nada, isso aqui não tá me ajudando em nada, não tô vendo benefício nenhum, tô fazendo papel de palhaço. É isso que você vai pensar. Sou incompetente, sou incapaz, tô fazendo papel de idiota. Concorda que isso é uma coisa que a gente vem pensando há muito tempo? Um hábito, uma coisa com a qual o cérebro está acostumado? Então, chegou a hora da gente acostumar o cérebro com outras coisas, com coisas que fazem bem pra gente. E acho que o principal passo nessa jornada dessa mudança é a gente aprender a fazer mindfulness. Gente, uma das coisas que nos adoeceu mais fortemente foi o tal do piloto automático. O que é o piloto automático? É a gente completamente focado no lado de fora de cada um de nós. Ou seja, saiu um tonhonhon aqui, ó. Tonhonhon. Vai ficar o tonhonhon. Ou seja, a gente presta atenção na comparação que a gente faz entre nós e os outros.
a gente prestar atenção no que os outros estão achando do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente conquista. A gente prestar atenção se a gente está agradando as pessoas, no que as pessoas que estão nos julgando estão falando. Isso é o que a gente aprendeu a fazer, porque é o que todo mundo aprende. A nossa sociedade é assim. E sem a gente se dar conta, isso acaba virando um hábito, acaba virando um vício. E a gente, com isso, acaba gerando emoções muito negativas que impactam a nossa saúde física, mental e física. Ou a gente está ansioso e preocupado com o que vai acontecer, ou a gente está deprimido pensando no que a gente gostaria que tivesse sido diferente. De qualquer forma, a gente nunca está prestando atenção no que está acontecendo agora. E estar no momento presente é simplesmente a forma mais eficaz da gente aprender a baixar a ansiedade, da gente aprender a baixar a sensação de medo, de não ser bom o suficiente. Porque quando a gente está focando no momento presente, no que está acontecendo com a gente, dentro da gente ou fora da gente que eu digo é no nosso corpo, no nosso entorno, não nos outros, não na vida dos outros, não no impacto que a gente tem nos outros, o impacto que a gente tem nos outros. O que está acontecendo dentro da gente, emoções, sensações, sentimentos. O que está acontecendo fora da gente, sons, tato, os nossos sentidos, né? Cheiros, gostos. Estar sempre prestando atenção nos outros, nos fatores externos, nos acontecimentos que estão por vir, faz o nosso cérebro estar sempre em alerta. E sempre estar em alerta é o que causa o estresse crônico. E o estresse crônico foi o que causou o seu burnout. Como que a gente faz o caminho inverso? No nosso cérebro, tem sempre uma luta constante entre duas partes, a parte primitiva e a parte, vamos dizer, racional, tá? Na parte primitiva fica a nossa amígdala, é o nosso sistema límbico. É aquela parte do cérebro que é a mesma, desde que o nosso tataravô das cavernas precisava do reflexo de entender que estava correndo perigo, porque tinha um predador à vista e sair correndo, se defender ou lutar, enfim, sobreviver. É isso que causa o nosso burnout. Quanto mais medo a gente tem, quanto mais em alerta a gente fica, mais a gente sobrecarrega nosso corpo para estar sempre numa vibe de luta, de estar sempre pronto para correr, para fugir, para lutar, para ir para cima, para se defender. Com isso, a cada ano que a gente se mantém em estresse crônico, a gente está fortalecendo essa parte primitiva do cérebro. Essa parte que fica sempre a postos para nos defender, sempre tensa, esperando um perigo, sempre focando no que pode dar errado, no risco que a gente está correndo, na ameaça que está aparecendo. É isso que faz a gente ficar com tanto estresse até burnoutar. E aí tem a parte do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que é o grilo falante do cérebro. É aquela consciência que faz você começar a questionar esses impulsos, que faz você começar a fazer considerações, sabe? Tipo, será que é assim mesmo? Né? Eu tenho uma impressão que quando eu saio de casa todo mundo tá olhando pra mim e falando de mim. É o córtex pré-frontal que faz você falar, será? Será que todo mundo que tá na rua agora tá mesmo olhando pra mim e falando de mim? Será que aquela senhora ali vestida de azul com guarda-chuva na cabeça que tá olhando pra cá pra me julgar? Ela pode estar olhando pra cá esperando a hora de atravessar a rua. Córtex pré-frontal é como se fosse uma voz da razão, é como se fosse um adulto tentando ensinar a criança a não ficar com medo de qualquer coisa, achando que tem um monstro embaixo da cama. É a parte adulta do nosso cérebro que acende a luz do quarto e fala, olha, não tem nada. Só que quanto mais a gente se mantém em estresse crônico, mais a gente fortalece essa parte primitiva, essa parte do sistema de luta e fuga,
A gente fortalece a amígdala como se ela fosse um músculo que a gente está fortalecendo na academia. E o nosso cérebro vai ficando muito bom em estar sempre em alerta, sempre, sabe, a flor da pele, sempre, ai meu Deus, ai, pensando nas coisas que vão dar errado, no risco, no perigo, na ameaça. A gente vai ficando bom nisso e vai ficando fraco em questionar a crença, em acender a luz do quarto. A gente vai fortalecendo a parte do cérebro que acredita que tem um monstro embaixo da cama e vai enfraquecendo a parte do cérebro que é capaz de acender a luz do quarto e falar, mas olha, não tem nada. Quando a gente começa a fazer mindfulness, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a voluntariamente, intencionalmente praticar, estar no momento presente, a gente inverte isso, a gente começa a enfraquecer essa parte da amígdala, do estresse, do alerta contínuo e começa a fortalecer essa parte do cérebro que questiona, que procura o que é bom, o que está dando certo, que é capaz de agradecer as coisas que estão à nossa volta, que são boas, que são positivas, que fazem a gente se sentir bem, que nos proporciona segurança. Entende? Então é como se a gente estivesse agora falando para o cérebro, olha, eu fiz essa imagem em uma das aulas, agora eu não lembro nem que aula, era na aula de procrastinação, eu acho, que eu falei assim, imagina uma pessoa que tem as pernas do Schwarzenegger dos anos 80 e da cintura para cima um franguinho fraquinho com os bracinhos fininhos. É como se essa parte de baixo do corpo, então aqui usando essa imagem nisso que eu tô falando, é como se essa parte de baixo do nosso corpo fosse a amígdala, o sistema límbico, o sistema de luta e fuga, esse reflexo, essa defesa, esse alerta o tempo inteiro, que nos leva a um estresse crônico. E a parte de cima do corpo, que é os gambitinhos, bracinho fraquinhos, ombrinho fininho, é a parte de questionar as crenças, de acender a luz, de tirar o medo, de se concentrar no que está dando certo, nas soluções, nas coisas boas. O que a gente faz com o mindfulness é equilibrar esse corpo, é deixar a parte das pernas, do reflexo, de focar nas coisas ruins, de estar sempre hipervigilante, indefesa, em alerta, deixar essa parte menos forte e fortalecer essa parte superior, de ver as coisas boas, de conseguir agradecer, de achar soluções, de aumentar, gente, o tempo de resposta que a gente tem frente a um acontecimento, por exemplo, desagradável ou que gera medo. Quando a parte da amígdala tá forte e do córtex pré-frontal tá fraca, quando acontece uma coisa que você fica com medo, você tem uma resposta imediata, você fica super reativo, você dá barraco, você grita, você fala coisas que imediatamente você se arrepende, você sente culpa, porque você acaba dando patada nas pessoas, e depois você fala, ai, não era isso que eu queria falar. Quando você começa a equilibrar, fortalecer mais essa parte do córtex pré-frontal e enfraquecer um pouco essa parte da amígdala que tá toda boladona, loucona, trincadona, você começa, diante de uma coisa que te desagrada, alguém que falou uma coisa que desceu torto, alguma coisa que você sentiu que pode dar errado, esse tempo de resposta entre você absorver a informação, pensar no que fazer e efetivamente fazer, esse tempo vai aumentando. O que significa que muitas vezes uma pessoa vai falar uma coisa que você não gostou, por exemplo, ao invés de dar uma patada imediata, você respira, tá bom, e responde de um outro jeito. Às vezes até falando, bacana, você não entrou no jogo da pessoa, você manteve ali seu equilíbrio. É isso que na prática a gente vai aprendendo a fazer quando a gente se propõe a trabalhar essa parte do nosso cérebro, a equilibrar melhor as nossas emoções, as nossas reações e a melhorar a nossa saúde, tanto mental quanto física. E se você ainda está na dúvida, já existem estudos que garantem que a meditação e o mindfulness tem o mesmo efeito de remédios de depressão e ansiedade, só que de forma duradoura. Ou seja, se você sempre toma o remédio de depressão e ansiedade e para de tomar, volta ao que era antes.
E a meditação você faz e mantém continuamente o mesmo efeito, mesmo que um dia você não faça, ou que você faça menos tempo, ou que você esteja um pouco mais distraído. O que não quer dizer que você deva parar de tomar remédio e comece a fazer meditação, não é isso. O que você deve fazer é seguir o seu tratamento, tá? Isso eu tô falando com quem tem depressão e ansiedade, tá? Porque quem tem depressão e transtorno de ansiedade tem que ir no psiquiatra. Burnout é que a gente não trata no psiquiatra, tá? Então, para quem tá com depressão e ansiedade tomando os tarja preta, não é para parar. Você vai começar a fazer mindfulness, começar a fazer meditação na paralela. E ao longo dos próximos tempos, se você tiver consistência, disciplina e constância, você vai começar a ver o efeito disso na sua vida. E o seu médico, quando julgar necessário, vai começar a diminuir a dosagem do remédio. Pode acreditar. Agora que eu vi que tem uma caixa de cesta de Natal aqui. E também meditação, mindfulness, são responsáveis por diminuir os níveis de cortisol, de adrenalina, que é o que sobrecarrega nosso sistema no estresse crônico, né? A gente justamente mantém o corpo num estado de alerta permanente, o que faz com que na prática o cortisol esteja mais alto, adrenalina, outras coisas. A meditação, o mindfulness é como se fosse um antídoto mesmo, um antídoto ao estresse. Mas você vai precisar ter a paciência que talvez você ache que não tem, para esperar o tempo das coisas. Porque você fazendo todos os dias 10 minutos de mindfulness ou meditação, vai demorar mais ou menos uns 2, 3 meses para você começar a ver o efeito, tá? Você vai começar a ver que você tá menos ansioso, que você tá menos reativo, tá? E precisa ter essa paciência. O primeiro jeito de unir caminhada com mindfulness é você se propor a, no seu caminho, no caminho que você fizer andando, você focar numa cor. Então, por exemplo, você hoje eu vou achar coisas azuis, e aí você começa a focar só nisso. Quando você se pegar pensando alguma coisa, volta o foco. Você está observando o seu entorno em busca de coisas azuis. Peças de roupa, parede de casa, carro, papelzinho de chiclete na rua, qualquer coisa. Para você entender melhor, eu saí andando com a proposta de achar uma cor que não é das mais fáceis, que é o cor-de-rosa.
Outra forma de unir a caminhada com o mindfulness é você se propor a prestar atenção e deixar o seu foco só nas sensações físicas, nos movimentos do seu corpo. Você pode andar focado nos movimentos que o seu abdômen faz para você respirar, né? Na barriga que infla, que depois murcha, no movimento dos músculos dentro de você, para que o pulmão encha e esvazie, na sensação do ar passando pelo nariz, entrando e saindo, no ritmo da respiração. O seu foco de atenção pode estar na sua respiração. Outra coisa que você pode fazer, aproveitando que você está em movimento, é focar nos movimentos do seu corpo. Por exemplo, o contato do pé com o chão, a sensação, a mudança de peso, porque a gente pisa, né, no calcanhar, vai passando o peso para frente, o pé saindo do chão, o pé em movimento no ar, o pé encostando de novo no chão. Focar nessas sensações, nos mínimos detalhes, e perceba que isso não quer dizer se distrair, do tipo, eu tô prestando atenção no meu passo, nem vi que o farol abriu e me meti na frente dos carros. Não. Você está no momento presente, você está mais atento do que nunca do que tá acontecendo à sua volta. O que você não está é na defensiva. Uma coisa é você sair na rua prestando atenção em tudo que pode dar errado, se um carro pode te atropelar, se uma pessoa pode bater em você, se pode cair uma coisa do prédio. Outra coisa é você estar atento ao que está acontecendo sem julgar. Se aparecer um carro para me atropelar, na contramão, sei lá, eu vou estar atento ao momento presente, portanto eu vou perceber. Se alguém falar comigo, eu vou perceber, eu não estou distraída, eu estou focada na sensação física do meu corpo quando em movimento, andando pela rua.
Outra forma de a gente juntar o mindfulness com caminhada é, durante o seu trajeto, enquanto você estiver andando, você se propor a prestar atenção nos sons ambientes. Ou seja, da mesma forma como eu falei no exemplo anterior, não é que você tá na rua procurando os sons que tem ali naquele ambiente, prestando atenção no que as pessoas estão falando à sua volta. E também uma coisa que a gente precisa prestar atenção é para não narrar mentalmente. Por exemplo, passa um carro acelerando e a gente se pega falando, nossa, esse carro está acelerando, olha o carro acelerando, porque isso aí já vai gerar pensamento. Nossa, eu odeio quando eu tô em casa, tô vendo um negócio, daí passa uma moto acelerando. Não, tem que prestar atenção para não julgar o que está acontecendo. Eu tô andando na rua e eu tô prestando atenção no passarinho. Olha, o passarinho. Não é a gente que procura o som. A gente deixa o som chegar até nós. Sem julgamento. Pode chegar uma marreta, pode chegar um passarinho. Então eu tô andando. Olha, um passarinho tocando. Passarinho. Olha, passou uma moto. Sem narrar. Eu tô falando aqui pra você entender, mas é sem narrar, tá? Eu só percebi o passarinho. Eu só percebi a moto. O som chama a minha atenção e eu ponho a minha atenção nesse som, sem julgar, sem narrar, sem procurar outro som. Por exemplo, imagina que você passou por um lugar que está aqui, por exemplo, está construindo um prédio e tem um barulho que é uniforme, então é pum, pum, pum. Na hora que esse barulho me chamou a atenção e eu comecei a prestar atenção nele, pum, pum, pelo ritmo dele, eu vou esperar o próximo pum, pum, pum. Tô esperando, não é pra fazer isso. Eu tô percebendo o pum, 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 pum. Aí passou um passarinho, pronto, a minha atenção foi pro passarinho. Você vai ver que é natural isso. Pra mim, pessoalmente, é o jeito que eu mais gosto de fazer mindfulness.
Outro jeito de você unir a caminhada ao mindfulness é você, estando de fone no ouvido, coloca uma música, qualquer música. Eu ando com um iPodzinho velho meu, não dá nem pra mudar as músicas que tem lá dentro, mas ele carrega e funciona. E eu saio de foninho com o iPodzinho. Eu dou um play e toque ele o que tocar. A minha atenção fica na música, mas presta atenção para você não ficar focado, por exemplo, na letra da música. A coisa mais eficiente que a gente pode fazer para fazer mindfulness usando música é você focar a sua atenção em um dos instrumentos. Foca a sua atenção em um dos instrumentos. Não faz mal se você não entende de música. Eu não entendo de música, mas você vai prestar atenção e você vai pegar o som de um instrumento em particular, um baixo, uma guitarra, a bateria, uma percussão. Você vai então focar a sua atenção no som desse instrumento do começo até o final da música. Também é muito divertido.
Às vezes eu faço o seguinte, eu faço a minha caminhada normal, ouvindo música, e geralmente eu vou fazendo Ho'oponopono. E aí, como eu moro perto de um parque, privilégio, eu sempre vou andar no parque. Então eu demoro um pouquinho para chegar no parque, mas aí eu ando um tanto lá dentro e volto. Quando eu tô lá dentro, eu sento e aí faço uma meditação lá, ou seja, faço um mindfulness, só que sentada. E aí pode ser som ambiente, posso deixar música, posso focar na minha respiração. Para mim, particularmente, o que eu mais gosto de fazer quando eu vou fazer meditação é focar ou nos sons ambientes ou na respiração. Parece que para mim é menos difícil, tá? O que não significa que para você vai ser. Cada um é cada um. Começa a identificar no que você tem facilidade. Eu vou deixar aqui a imagem que eu fiz enquanto eu estava fazendo os exercícios de respiração e você pode tentar fazer junto. Nesse dia eu estava fazendo a respiração quadrada, que é respira, segura, solta e mantém o pulmão sem ar a mesma quantidade de tempo. Por exemplo, inspira contando até 4, segura contando até 4, solta contando até 4 e mantém o pulmão vazio contando até 4. Eu, Roberta, tenho dificuldade em fazer respiração quadrada, porque eu já aprendi um tempo de respiração que ou eu faço a respiração num número muito grande, ou eu faço de um jeito que não é quadrado, mas é o jeito que eu gosto mais, que eu me sinto melhor, porque a quadrada com uma contagem muito longa, pra mim, chega uma hora que é altamente distrativa, eu começo a prestar atenção nas outras coisas. Então, como eu gosto de fazer? Eu faço, inspiro em um tempo, vamos dizer, eu inspiro em 4 tempos, seguro 4 tempos, expiro em 8 tempos, seguro em 4 tempos. Então, a minha expiração é o dobro do tempo de inspiração, tá? Inspira, 1, 2, 3, 4, contando devagar. Segura, 1, 2, 3, 4. Expira até 8. Segura, 4. Você entendeu como é? Vou fazer aqui. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Expira bem devagar, assim, ó. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Tá? E faço isso durante um tempo.
E às vezes eu faço mindfulness na caminhada e quando chega no parque eu só continuo andando. Geralmente no parque eu sempre faço dos sons, então às vezes eu vou prestando atenção na respiração, no parque eu presto atenção nos sons, às vezes na volta eu presto atenção em uma cor. Eu vou variando também às vezes, porque me dá uma sensação de ter uma dinâmica mais gostosa, sabe? De não ser tão tedioso. Então eu tô aqui hoje te mostrando vários exemplos para você fazer quando você tiver afim. Você pode fazer um na ida, um na volta, um dia um, outro dia outro, como você achar melhor. Mas acho que com esses exemplos vai ficar mais fácil para você entender como que você coloca o mindfulness na sua rotina. Espero que tenha te ajudado, porque olha, isso é realmente muito importante. Eu vou deixar aqui no descritivo uma faixa que é de um vídeo de outra pessoa, que é um exemplo de como se faz mindfulness. Esse exercício que ele propõe é você deitado ou sentado em algum lugar, mas para você, se você não tiver nunca ouvido falar, se você tiver entendido um pouco, mas ainda está inseguro, né? Para você se aprofundar na prática e entender exatamente o que é mindfulness, antes de tentar fazer algum desses exemplos que eu te dei aqui, eu vou deixar aqui no descritivo um link para você fazer e entender como é. Tá bom? Espero que tenha ajudado, hein? Até o próximo mês.